Eu quero trazer um pouco a história de Israel para a nossa consideração, em especial na época do rei Ezequias. Ele pegou um reino arrasado pelo seu pai Acaz, que não estava sozinho. Interessante, um governante mau, reconhecidamente mau, como Hitler, não estava sozinho. Ele tinha muita gente com ele. Sempre há pessoas dispostas a se aliar com a maldade, desde que eles tenham lucro nisto. Fazendo parênteses aqui, em nosso meio evangélico nós conhecemos obreiros fraudulentos que praticam a corrupção, o adultério espiritual e até literal. Eles estão fazendo isso por interesses. Eles não titubeiam. O apóstolo Paulo denuncia esses tais falsos apóstolos. Os últimos livros da Bíblia carregam a mão em palavras duras contra esses falsos obreiros que estão muito presentes na televisão, na mídia e enganando o povo de Deus, prometendo bênçãos, e o interesse deles é fama, poder, glória e dinheiro. Eles estão torcendo a palavra de Deus em seu benefício próprio. E o mais interessante, normalmente eles carregam uma multidão atrás deles. Prometem bênçãos, dizem que são os únicos detentores da verdade e que vão fazer da vida das pessoas um paraíso aqui na terra. A prosperidade virá sobre a vida deles, e eles todos, uma multidão enganada, e eles estão enganando. E as pessoas gostam de ser enganadas com promessas fantasiosas, quando o evangelho verdadeiro promete: no mundo vocês vão ter tribulações. Tenham bom ânimo, mas no meio das tribulações. Muita gente engana o povo de Deus, que gosta de ser enganado. Infelizmente, Isaías 30, versículo 10, se cumpre. O povo gosta de ser enganado. Já leu isso lá, Isaías 30, 10? Pois é. Gente assim apoia os líderes fraudulentos, carismáticos, entre aspas, que gostam de chamar a atenção para si e de se autopromoverem. Não faltam seguidores para esses que assim praticam. Também isso já não é novo, e a Bíblia nos diz no livro de Salmos que o povo apoia esses que agem assim, infelizmente. Pois é, mas no meio de tudo isso sempre existe um Ezequias que não se alia com a corrupção, não faz acordo com os interesses pecaminosos e busca e chama o povo para buscar a Deus. No caso, o Ezequias foi um governante. Hoje nós vemos uma situação um pouco semelhante. Os Estados Unidos da América do Norte têm um presidente que, embora criado numa denominação tradicional, se converteu recentemente e está numa vida cristã assim fanática, ou considerada fanática pelos opositores. Ele está tomando decisões radicais em favor do cristianismo, das famílias, em favor de tudo aquilo que a Bíblia ensina, contra todos os antecedentes dele e os antecessores também. Por exemplo, o presidente Barack Obama, que estragou os Estados Unidos e a tradição cristã dos Estados Unidos, fazendo o país descambar para o erro, para o pecado, para o mundanismo e para a abominação. O Ezequias estava de uma forma semelhante, assumindo o reinado, sucedendo o pai, que foi terrível, fez o povo se desgarrar. O país se arrasou,
com o rei Acás. Então começa o Ezequias governando um povo pequeno em número, um povo carente, necessitado, desesperado. A única solução possível seria um milagre de Deus para livrá-los dos poderes humanos que se agigantavam à sua volta. O rei Ezequias estava clamando a Deus, ele estava pedindo a Deus milagres, e Deus lhe deu coragem, ousadia para levantar a bandeira logo no primeiro dia do seu reinado. Eu acho interessante essa expressão. Quando um aluno vai para a escola, ele deve levantar a bandeira logo no primeiro dia. Ele é cristão e assumir que é cristão. Por exemplo, vá com uma camisa com dizeres do Evangelho, pregando o Evangelho, atestando de Deus. Leve a Bíblia no primeiro dia de aula. Mesma coisa nas universidades. Vai ser zombado, olhado com desdém por outros, desprezo, ridicularizado, mas no momento em que cada pessoa dessas que perseguirem os cristãos, cada pessoa dessas tiver um problema, eles sabem direitinho aonde vão buscar apoio. É no cristão de quem eles riram e zombaram, é ali que eles vão buscar apoio, e a oportunidade de evangelizar vai surgir. Levantar a bandeira no primeiro dia é o que deve fazer todo aquele que é do Senhor, e que Deus ajude nessa direção. Bom, em Isaías, no capítulo 37, se fala do rei Ezequias. Aliás, na Bíblia tem a menção a Ezequias no livro de Reis, no livro de Crônicas e no livro do profeta Isaías, porque o profeta Isaías profetizou na época do rei Ezequias. E tem muito no livro de Isaías da história do povo de Israel na época de Ezequias. No capítulo 37, o profeta trata de um assunto que era muito sério. O país estava entendendo as reformas de Ezequias. Muita gente estava apoiando o rei Ezequias, muita gente não. Eu me lembro de uma pesquisa de opinião feita nos Estados Unidos, atualmente, depois de 100 dias de governo do presidente Donald Trump, e detectou o seguinte: metade da população apoia o presidente. Quem votou nele apoia, está de acordo com o que ele está fazendo. A outra metade odeia. Mais ou menos isto vai acontecer sempre quando um líder cristão se levantar com radicalismo, assumindo as bandeiras de Deus com determinação. Ele vai despertar a admiração de uns, apoio e solidariedade de uns, e vai despertar o ódio de outros. Todo cristão tem que estar preparado para ver a sua família dividida, 2 contra 3 e 3 contra 2, por causa do Evangelho. Todo cristão tem que estar preparado para ter oposição. No mundo vocês vão ter oposição, tribulação. Vocês têm que estar sabendo disto, mas tenham bom ânimo em mim, porque saibam, eu venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Embora perseguição por fora, a nossa fé mantém a chama por dentro. O cristão tem que estar preparado para sofrer afrontas em um mundo que está posto no maligno. Ele vai encontrar problemas e oposição em todas as áreas da sociedade, mas ele tem que estar preparado para dar testemunho da verdade. O rei Ezequias fez assim: Deus o honrou e abençoou. O grande problema que ele enfrentou foi o ataque do reino da Assíria, o grande império que dominava praticamente o mundo todo naquela época, partiu para cima dele e cercou o país, tomou praticamente todas as cidades de Judá, sobrou somente a capital Jerusalém.
O rei Ezequias se pôs a orar, a buscar a Deus e consagrar a sua vida. E o Senhor manda, através do profeta Isaías, uma palavra de consolo. O cristão vai passar por esse momento. Tudo é negativo, tudo é contrário. E por dentro o Senhor diz: não temas, porque eu estou contigo, meu servo. Você vai acreditar em quem? Na evidência do que está à sua volta, ou pela fé você vai acreditar no que Deus está falando? Então veja aqui no capítulo 37 de Isaías o que Deus diz: eu conheço a ousadia e o furor desse rei da Assíria, e por causa do furor dele contra mim, porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu, o Senhor, porei o anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde ele veio. Isso será um sinal. O país está agora arrasado, mas o que escapou vai tornar a lançar raízes para baixo e dará o seu fruto por cima, porque de Jerusalém sairá o restante e do Monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Bem, tome essa palavra para você também. Que garantia eu tenho de que o mundo todo contra mim, eu ainda vou conseguir vencer? Bem, a resposta é: Deus está com você, se você está com Ele. Se você está com Ele, Deus está com você, e o zelo dele vai fazer com que você vença. Não tenha medo. Pode até o mundo todo se levantar contra você. Você vai vencer, porque Deus está com você, e o zelo de Deus vai fazer isso acontecer. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E Deus agiu. Aquela grande derrota do Império Assírio por um anjo só de Deus fez com que acabasse o orgulho e a soberba e a arrogância daquele povo, e depois o próprio povo caiu, aquele império se desfez, que aliás já estava profetizado antes. Meu irmão, se você está na direção de Deus, na obediência a Ele, se você está firme na palavra de Deus, não precisa ter medo. Confie no Senhor, descanse no Senhor, porque o zelo do Senhor vai fazer acontecer na sua vida. Milagres vão acontecer, tudo que tiver que acontecer vai acontecer para que a obra de Deus se estabeleça em você. Creia nisso, meu irmão, creia nisto, minha irmã.